Segredos do Bunker 13. O vento gelado de dezembro de 1944 corta como lâminas através da floresta alemã, carregando consigo o cheiro de pólvora, sangue e algo mais sinistro que paira no ar como uma promessa de terror. As árvores nuas se erguem como esqueletos contra o céu cinzento, seus galhos retorcidos, criando sombras dançantes que parecem sussurrar segredos antigos. A neve cai em flocos pesados, cobrindo os corpos dos soldados caídos que jazem espalhados pela paisagem como bonecos quebrados, seus uniformes congelados em posições que contam histórias silenciosas de seus últimos momentos de vida. No meio desta desolação apocalíptica, 5 soldados aliados avançam cautelosamente através da neve manchada de vermelho. Seus uniformes rasgados e sujos, contando a história de semanas de combate brutal contra um inimigo que parece estar sempre um passo à frente. Cada passo na neve produz um som abafado que ecoa estranhamente na quietude mortal da floresta, como se a própria terra estivesse segurando a respiração, esperando por algo terrível que está por vir. Sargento James Mitchell, um veterano de 32 anos, com cicatrizes que mapeiam cada batalha que sobreviveu, lidera o pequeno grupo através do terreno traiçoeiro. Seu rosto é marcado por linhas profundas, que não deveriam estar lá em um homem de sua idade, gravadas pela tensão constante de 3 anos de guerra que transformaram um jovem fazendeiro de Iowa em uma máquina de matar eficiente e calculista. Seus olhos azuis, que uma vez brilharam com a inocência da juventude rural, agora são duros como aço temperado, escaneando constantemente o horizonte em busca de sinais de perigo. Ele carrega sua Thompson Submachine Gun com a familiaridade de alguém que a conhece melhor do que qualquer pessoa viva. E há uma quietude mortal em seus movimentos que fala de um homem que viu coisas demais e matou pessoas demais para manter qualquer ilusão sobre a natureza da guerra. Ao seu lado, o cabo Tony Rossi, um jovem italiano-americano de 24 anos do Brooklyn, tenta manter o moral alto com piadas nervosas que ecoam estranhamente no silêncio mortal da floresta. Seu humor é uma máscara cuidadosamente construída para esconder o terror que cresce dentro dele a cada dia que passa longe de casa. Ele carrega fotografias de sua família em seu bolso da camisa, imagens desbotadas de sua mãe fazendo molho de tomate na cozinha pequena de seu apartamento, de seu pai trabalhando no cais, de sua irmã mais nova sorrindo em seu vestido de formatura. Estas imagens são sua âncora à sanidade. Lembretes de que existe um mundo além desta guerra, um lugar onde as pessoas vivem e amam e riem sem o medo constante da morte. Mas ultimamente, mesmo essas memórias preciosas estão começando a desbotar, substituídas por imagens de sangue e fogo que se recusam a deixar sua mente em paz. O soldado William Chen, um engenheiro de comunicações sino-americano de 26 anos, carrega equipamentos de rádio que há dias não conseguem captar nenhum sinal das linhas aliadas. Filho de imigrantes chineses que vieram para a América em busca de uma vida melhor, Chen cresceu entre 2 mundos, nunca completamente aceito em nenhum dos dois. Sua expertise técnica o tornou valioso para o exército, mas sua aparência asiática o torna suspeito para alguns de seus companheiros soldados, que não conseguem distinguir entre chineses e japoneses. Ele carrega essa tensão racial como um peso extra em seus ombros, lutando não apenas contra o inimigo alemão, mas também contra os preconceitos de seus próprios aliados. Seus equipamentos de comunicação são sua vida. Máquinas precisas que funcionam segundo lógica e razão, um contraste reconfortante com o caos irracional da guerra que o cerca. O soldado First Class Hans Müller, um alemão-americano de 29 anos que fala fluentemente o idioma do inimigo, caminha em silêncio. Seus pensamentos pesados com a ironia cruel de estar lutando contra o país de seus ancestrais.
Nascido em uma família de imigrantes alemães em Milwaukee, Müller cresceu ouvindo histórias sobre a pátria-mãe, sobre a cultura rica e a história orgulhosa da Alemanha. Mas a Alemanha que encontrou na guerra é uma versão distorcida e monstruosa do país que seus avós descreveram. Uma nação transformada em algo irreconhecível pela ideologia nazista. Ele luta com a culpa de matar homens que falam sua língua nativa. Soldados que poderiam ter sido seus primos ou vizinhos em outras circunstâncias. Sua habilidade linguística o torna valioso para interrogatórios e inteligência. Mas cada palavra alemã que ouve no campo de batalha é como uma punhalada em seu coração dividido. Por último, o soldado David Thompson, apenas 19 anos, segura sua rifle M1 Garand com mãos trêmulas que traem sua juventude e inexperiência. Seus olhos verdes, que deveriam estar brilhando com a promessa da juventude, revelam o terror mal contido de alguém que viu coisas demais para sua idade. Ele se alistou no dia em que completou 18 anos, cheio de patriotismo e sonhos de glória, imaginando que a guerra seria como os filmes que assistia nos cinemas de sua pequena cidade no Kansas. A realidade da guerra despedaçou essas ilusões como vidro, substituindo-as por pesadelos que o assombram tanto acordado quanto dormindo. Ele ainda escreve cartas para sua mãe, mas não consegue mais encontrar palavras para descrever o que vê e faz. Então, suas cartas se tornaram exercícios de ficção, histórias inventadas sobre camaradagem e aventura que não têm nada a ver com a realidade brutal de sua existência. Eles estão perdidos há 3 dias, separados de sua unidade principal durante um bombardeio alemão que transformou sua posição em um inferno de fogo e metal retorcido. O ataque veio do nada, uma barragem de artilharia que durou 6 horas e deixou a paisagem irreconhecível, como se a própria terra tivesse sido revirada e refeita por mãos demoníacas. Quando o bombardeio finalmente parou, eles emergiram de seus buracos de raposa para encontrar um mundo transformado, onde marcos familiares haviam desaparecido e os próprios pontos cardeais pareciam ter mudado. Suas provisões estão acabando rapidamente, reduzidas a algumas latas de ração K e água suja de seus cantis. A munição está perigosamente baixa, cada bala preciosa demais para ser desperdiçada em tiros de advertência ou práticas de tiro. O frio alemão está começando a penetrar através de suas roupas inadequadas para o inverno rigoroso, criando uma dor constante que sobe de seus pés congelados até seus ossos. Mas é a sensação de estar sendo observado que mais os perturba. Uma presença malévola que parece segui-los através das árvores, sempre na periferia de sua visão. É uma sensação que vai além da paranoia normal de soldados em território inimigo. Algo mais primitivo e aterrorizante que faz os pelos de seus braços se arrepiarem mesmo através das camadas de roupa. Eles se revezam olhando por cima dos ombros, verificando as sombras entre as árvores, mas nunca conseguem identificar a fonte de sua inquietação. É como se a própria floresta tivesse desenvolvido olhos, como se cada árvore, cada pedra, cada floco de neve fosse parte de uma inteligência vasta e hostil que os observa com interesse predatório. Mitchell para subitamente, levantando a mão em um sinal silencioso que faz todos se agacharem instintivamente, seus corpos reagindo com a disciplina automática de soldados veteranos. Através da névoa que se forma com sua respiração no ar gelado, ele pode ver algo que não deveria estar ali. Uma estrutura artificial que se ergue do chão da floresta como uma ferida infectada na terra. É uma entrada de bunker, mas diferente de qualquer coisa que tenham visto antes em meses de combate contra as fortificações alemãs. A estrutura é feita de concreto escuro que parece absorver a luz ao invés de refleti-la, criando uma área de escuridão que contrasta drasticamente com a neve branca ao redor. O concreto tem uma qualidade estranha, quase orgânica,
como se tivesse sido moldado por mãos que não compreendiam completamente os princípios da arquitetura humana. A entrada está coberta de símbolos estranhos gravados profundamente na superfície. Símbolos que fazem os olhos doerem quando se tenta focalizá-los por muito tempo. Não são runas germânicas tradicionais ou qualquer sistema de escrita que Müller reconheça, mas algo muito mais antigo e alienígena, como se tivessem sido criados por uma mente que operava segundo princípios completamente diferentes da lógica humana. Antes de continuarmos com essa jornada aterrorizante pelos segredos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar o que você acha que os soldados vão encontrar no bunker e compartilhar com seus amigos que também amam mistérios de guerra. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo essas narrativas envolventes para vocês. O bunker parece ter sido abandonado recentemente, mas há algo profundamente perturbador na qualidade desse abandono. Não há guardas, não há sinais de atividade militar, mas também não há sinais de batalha ou evacuação apressada. É como se os ocupantes simplesmente tivessem desaparecido, deixando tudo exatamente como estava. A neve ao redor da entrada está intocada, sem pegadas ou marcas de veículos, mas há uma área circular ao redor da estrutura onde a neve não se acumula, como se algum tipo de calor ou energia emanasse do bunker, derretendo os flocos antes que pudessem tocar o solo. O silêncio ao redor da estrutura é absoluto e não natural. Não há sons de pássaros, não há ruído de pequenos animais se movendo através da vegetação rasteira, nem mesmo o som do vento nas árvores. É como se a própria natureza estivesse evitando este lugar, como se todos os seres vivos instintivamente soubessem que há algo fundamentalmente errado aqui. A porta de aço está entreaberta, revelando apenas uma escuridão impenetrável que parece mais densa do que deveria ser, como se fosse feita de algo mais substancial do que a mera ausência de luz. Chen se aproxima da entrada com seus equipamentos de comunicação, esperando talvez captar algum sinal de atividade eletrônica do interior. Mas quando liga seu rádio, tudo o que consegue é estática misturada com algo que soa quase como sussurros em idiomas que não consegue identificar. Os sussurros parecem vir de dentro do próprio equipamento, como se algo estivesse tentando se comunicar através das ondas de rádio, usando as frequências como um meio de contato. Há um padrão nos sussurros, uma cadência que sugere inteligência, mas é uma inteligência tão alienígena que faz sua mente recuar instintivamente. Müller se aproxima da entrada e examina os símbolos gravados no concreto com crescente inquietação. Seu conhecimento de alemão e sua familiaridade com a cultura germânica lhe dão uma vantagem na interpretação de símbolos e textos. Mas estes símbolos desafiam qualquer tentativa de compreensão. Alguns elementos parecem vagamente familiares, ecos distorcidos de runas antigas ou símbolos alquímicos, mas estão misturados com formas geométricas impossíveis que fazem seus olhos lacrimejarem quando tenta segui-las até sua conclusão lógica. Há também números, uma designação que faz seu sangue gelar quando finalmente consegue decifrá-la. Bunker 13. O número 13 tem significados sinistros em muitas culturas, mas no contexto militar alemão, Müller sabe que bunkers numerados sequencialmente raramente pulam números sem uma razão específica. A ausência de bunkers numerados de 1 a 12 na área sugere que este bunker foi designado especificamente com o número 13, talvez como uma referência a seu propósito oculto, ou como uma advertência para aqueles que sabiam o que procurar. Há também símbolos menores gravados ao redor da designação numérica, símbolos que parecem pulsar fracamente com luz própria quando observados na penumbra da tarde. Thompson recua instintivamente da entrada, seus jovens instintos gritando para ele fugir deste lugar amaldiçoado. Há algo na qualidade da escuridão,
além da porta, que desperta medos primitivos em sua mente. Medos que vão muito além da preocupação racional com emboscadas inimigas ou armadilhas explosivas. É um medo existencial, como se a própria entrada fosse uma boca que poderia engoli-lo inteiro, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, apagando-o da existência de uma forma que a morte comum não poderia igualar. Rossi tenta quebrar a tensão com uma de suas piadas características, mas sua voz, sua forçada e artificial, no silêncio opressivo que cerca o bunker. Bem, pessoal, ele diz, sua voz ecoando estranhamente. Pelo menos não teremos que nos preocupar com o aluguel neste lugar. Mas ninguém ri. E até mesmo Rossi parece perceber que seu humor habitual é inadequado para a situação. Há algo sobre este lugar que torna a leveza impossível, como se a própria atmosfera fosse pesada demais para sustentar qualquer coisa além de seriedade mortal. Mitchell, como líder do grupo, sente o peso da decisão que deve tomar. Seus instintos militares e sua experiência de combate lhe dizem que este lugar é perigoso, que eles deveriam dar meia volta e procurar abrigo em outro lugar. Mas suas necessidades práticas são igualmente urgentes. Eles precisam de abrigo contra o frio crescente, precisam de suprimentos se esperam sobreviver até encontrar as linhas aliadas. E talvez este bunker abandonado possa fornecer ambos. Além disso, qualquer inteligência militar que possam encontrar aqui poderia ser valiosa para o esforço de guerra. Informações sobre posições inimigas, planos de batalha ou tecnologia militar avançada. Mitchell não pode saber que esta decisão os levará a descobrir segredos que alguns homens morreram para proteger e outros mataram para esconder. Ele não pode prever que dentro deste bunker aparentemente abandonado jazem conhecimentos que desafiam não apenas a compreensão militar, mas a própria compreensão humana da realidade. Tudo o que ele sabe é que seus homens estão com frio, fome e perdidos, e que este bunker representa sua melhor chance de sobrevivência imediata. Muito bem, pessoal. Mitchell diz finalmente, sua voz carregando a autoridade de comando que seus homens aprenderam a respeitar. Vamos dar uma olhada lá dentro. Chen, você fica na retaguarda com o rádio. Muller, você vai na frente comigo para traduzir qualquer coisa que encontrarmos. Rossi, Thompson, vocês cobrem os flancos. E pessoal, ele adiciona, olhando cada um de seus homens nos olhos, mantenham os olhos abertos. Algo sobre este lugar não está certo. A entrada do bunker se abre para um corredor que desce em um ângulo íngreme, desaparecendo na escuridão como a garganta de algum monstro gigantesco. As paredes são cobertas por mais daqueles símbolos perturbadores, mas aqui eles parecem mais elaborados, mais complexos, como se fossem parte de um sistema de escrita ou notação que se torna mais sofisticado conforme se aprofunda na estrutura. Há uma qualidade estranha no ar do corredor, como se fosse mais denso do que deveria ser, carregado com uma umidade que não deveria existir em uma estrutura subterrânea no inverno alemão. Suas lanternas criam círculos de luz fraca que parecem ser absorvidos pela escuridão, ao invés de penetrá-la efetivamente. A escuridão aqui tem uma qualidade quase sólida, como se fosse feita de algo mais substancial do que a mera ausência de luz. Quando movem suas lanternas, as sombras não se comportam da maneira esperada. Às vezes, permanecendo no lugar quando a luz passa. Outras vezes, se movendo independentemente da fonte de iluminação. Conforme descem pelo corredor, o som de seus passos ecoa de forma estranha, criando ecos que duram muito mais tempo do que deveriam e que parecem vir de direções impossíveis. Às vezes, os ecos soam como se houvesse mais pessoas caminhando do que apenas os 5 soldados, como se passos fantasmagóricos estivessem se juntando aos seus, criando uma sinfonia sinistra de movimento que sugere que eles não estão sozinhos neste lugar.
O corredor se ramifica em múltiplas direções, criando um labirinto subterrâneo que se estende muito além do que qualquer bunker militar padrão deveria ter. A arquitetura desafia a lógica militar convencional, com corredores que se curvam em ângulos impossíveis e salas que parecem ser maiores por dentro do que por fora. É como se a estrutura tivesse sido projetada por alguém que não compreendia completamente as limitações da geometria euclidiana, ou que deliberadamente escolheu ignorá-las. As paredes são cobertas de uma umidade que brilha fracamente com uma luminescência azul esverdeada, criando padrões que se movem e mudam quando observados na periferia da visão. A luminescência não é uniforme, mas forma padrões que sugerem algum tipo de sistema circulatório ou nervoso, como se as próprias paredes fossem de alguma forma vivas. Quando Chen toca uma das paredes com sua mão enluvada, pode sentir uma vibração fraca, um pulso rítmico que lembra um batimento cardíaco muito lento. Há um som constante e baixo, permeando toda a estrutura, um zumbido que parece vir das próprias paredes e que vibra nos ossos dos soldados. O som não é mecânico, como o ruído de geradores ou ventiladores, mas algo mais orgânico, como se fosse produzido por algum tipo de processo biológico em grande escala. Às vezes, o zumbido muda de tom ou intensidade, como se estivesse reagindo à presença dos intrusos, ajustando-se à sua localização e movimentos. A primeira sala que encontram é um escritório abandonado, mas não é um escritório militar normal. O mobiliário é padrão alemão, mesas de aço e cadeiras funcionais, mas a decoração e os materiais espalhados pela sala são completamente anômalos. As mesas estão cobertas de documentos em alemão, mas também em latim, sânscrito e outros idiomas que Müller não consegue identificar imediatamente. Alguns dos textos parecem estar escritos em idiomas que não existem, sistemas de escrita que seguem padrões linguísticos que não se conformam a nenhuma família de idiomas conhecida. Há mapas espalhados pelas paredes, mas não são mapas geográficos convencionais. Alguns mostram a Europa e outras partes do mundo, mas com detalhes que não correspondem à geografia conhecida, como se fossem mapas de uma terra alternativa, onde os continentes têm formas ligeiramente diferentes. Outros mapas mostram constelações, mas novamente com padrões estelares que não correspondem ao céu noturno familiar. Há também cartas astrológicas complexas, diagramas de fases lunares que se estendem por ciclos muito mais longos do que o mês lunar padrão, e cálculos matemáticos que parecem estar tentando mapear a posição de corpos celestes que não existem no sistema solar conhecido. Chen encontra equipamentos de comunicação espalhados pela sala, mas são muito mais avançados do que qualquer coisa que tenha visto antes, mesmo nos laboratórios de desenvolvimento militar mais secretos. Os rádios têm válvulas e circuitos que parecem seguir princípios de engenharia que não compreende, com componentes que parecem estar feitos de materiais que não existem na tecnologia convencional. Alguns dos equipamentos estão ainda funcionando, emitindo sinais fracos em frequências que seus próprios equipamentos não conseguem captar. Quando tenta sintonizar essas frequências, tudo o que consegue é mais daqueles sussurros incompreensíveis. Mas agora pode ouvir que há múltiplas vozes, como se fosse uma conversa entre entidades que não usa palavras da maneira que os humanos entendem. Rossi descobre uma coleção de fotografias espalhadas por uma das mesas, e o que vê o faz recuar em horror visceral. São imagens de experimentos sendo realizados em prisioneiros, mas não experimentos médicos convencionais, como os que ouviram rumores sobre os campos de concentração. As fotografias mostram pessoas conectadas a máquinas estranhas, que não seguem nenhum princípio médico ou científico reconhecível. Seus rostos contorcidos em expressões de agonia, que sugerem algo muito pior do que dor física. É como se estivessem experimentando algo que vai além do sofrimento corporal,
uma forma de tormento que ataca a própria alma. Há também fotografias de objetos que não deveriam existir, artefatos que parecem ser feitos de materiais impossíveis, brilhando com luz própria de uma forma que desafia as leis da física. Alguns dos objetos nas fotografias parecem estar mudando de forma mesmo enquanto estão sendo fotografados, como se fossem feitos de alguma substância que não pode manter uma configuração estável. Outras fotografias mostram o que parecem ser portais ou aberturas no ar, buracos na realidade que revelam vislumbres de lugares que claramente não existem na Terra. Thompson encontra um diário deixado aberto em uma mesa, escrito em alemão, com caligrafia que começa ordenada e legível, mas se torna cada vez mais errática e desesperada conforme as páginas avançam. Müller se aproxima para traduzir, e conforme lê as primeiras entradas, seu rosto empalidece progressivamente. O diário pertence a um Dr. Friedrich Weiss, que parece ter sido o cientista-chefe responsável pelos experimentos realizados neste bunker. As primeiras entradas, datadas de janeiro de 1943, são relativamente normais, falando sobre pesquisas em comunicação de longo alcance e desenvolvimento de novas tecnologias militares para o Reich. Doutor, Weiss escreve sobre sua equipe de cientistas e engenheiros, sobre os recursos ilimitados que foram colocados à sua disposição e sobre a importância de seu trabalho para a vitória final da Alemanha. Há uma qualidade de orgulho profissional em suas palavras iniciais, a satisfação de um homem que acredita estar contribuindo para algo grandioso e histórico. Mas conforme as datas progridem através de 1943 e entram em 1944, o tom muda drasticamente. Weiss começa a mencionar contatos que foram estabelecidos não com outros cientistas ou militares, mas com algo que ele descreve apenas como os antigos, ou aqueles que vieram antes. Ele fala sobre conhecimento que foi transmitido a ele através de sonhos, fórmulas matemáticas que apareceram em sua mente durante meditações profundas e instruções para construir máquinas que desafiam as leis da física conhecida. As entradas se tornam cada vez mais fragmentadas e incoerentes conforme Weiss descreve os progressos de seu trabalho. Ele fala sobre sucessos na abertura de canais de comunicação e sobre estabelecer pontes entre dimensões. Há referências a rituais que foram realizados, não rituais religiosos convencionais, mas cerimônias complexas que envolvem cálculos matemáticos precisos, alinhamentos astronômicos específicos e o uso de substâncias que ele descreve como materiais de transição dimensional. Müller traduz uma entrada particularmente perturbadora datada de março de 1944. Os contatos se tornaram mais frequentes e mais claros. Eles nos mostraram como construir a máquina, como abrir os portais, como estabelecer comunicação direta. Mas há um preço. Sempre há um preço. Eles exigem oferendas, demonstrações de nossa dedicação. Os prisioneiros servem a este propósito. Cada experimento nos aproxima mais do contato total. Cada sacrifício fortalece a conexão. Eu sei que o que estamos fazendo vai além da ciência convencional, vai além da moralidade humana, mas o conhecimento que estamos ganhando, o poder que estamos acessando, vale qualquer preço. Conforme continuam a explorar o bunker, descobrem mais salas, cada uma mais perturbadora que a anterior. Há uma biblioteca cheia de livros em idiomas mortos, muitos dos quais parecem ter sido escritos em materiais que não são papel ou pergaminho, mas algo que se sente vivo ao toque. Alguns livros são feitos do que parece ser pele humana, mas com uma textura que sugere que a pele foi de alguma forma alterada ou transformada. Outros são escritos em placas de metal que brilham fracamente, com texto que parece estar gravado por algum processo que deixou as letras pulsando com energia própria. Chen examina alguns dos livros com sua lanterna.
e descobre que o texto em muitos deles está se movendo, se reescrevendo enquanto observa. As palavras fluem pela página como água, reorganizando-se em novos padrões e significados. Quando tenta ler algumas das passagens em inglês, descobre que são equações matemáticas complexas, misturadas com o que parecem ser instruções rituais, fórmulas para criar máquinas impossíveis e direções para realizar cerimônias que prometem abrir os caminhos entre os mundos. Há um laboratório onde experimentos claramente foram realizados recentemente, com equipamentos ainda quentes e substâncias químicas que borbulham em recipientes de vidro. Mas os equipamentos não seguem nenhum princípio científico reconhecível. Há máquinas que parecem estar funcionando sem qualquer fonte de energia visível, gerando eletricidade através de processos que desafiam a compreensão. Há recipientes contendo líquidos que brilham com cores que não existem no espectro visível normal, criando uma sensação de vertigem quando observados diretamente. Rossi encontra uma sala cheia de gaiolas, mas não gaiolas para animais. São gaiolas projetadas especificamente para conter pessoas, com barras feitas do mesmo metal negro que compõe partes da máquina central. E há símbolos gravados nelas que fazem a mente doer quando se tenta compreendê-los. As gaiolas mostram sinais claros de uso recente, com manchas escuras no chão que claramente são sangue, mas há também algo mais. Uma substância viscosa que brilha fracamente e parece se mover por conta própria quando ninguém está olhando diretamente. Dentro de algumas das gaiolas, há objetos pessoais deixados para trás por prisioneiros anteriores. Óculos quebrados, pedaços de roupa rasgada, fotografias de família que foram deliberadamente mutiladas de formas que sugerem rituais específicos. Há também desenhos rabiscados nas paredes das gaiolas, feitos aparentemente com sangue ou outras substâncias corporais, mostrando símbolos que correspondem aos encontrados em outras partes do bunker. Os desenhos sugerem que os prisioneiros foram de alguma forma educados sobre o propósito de seus sofrimentos, forçados a participar conscientemente nos rituais que os consumiriam. Thompson descobre uma sala que parece ter sido usada como dormitório para os cientistas. Mas mesmo aqui, há sinais de que algo estava fundamentalmente errado. As camas estão desarrumadas, como se tivessem sido abandonadas rapidamente. Mas há também sinais de que foram usadas para algo além de dormir. Há correntes presas às estruturas das camas, manchas estranhas nos colchões que brilham fracamente na escuridão, e livros espalhados pelas mesas de cabeceira que contêm não literatura recreativa, mas mais daqueles textos impossíveis, cheios de equações e instruções rituais. Mas é na sala central que fazem a descoberta mais aterrorizante. É uma câmara circular massiva, com um teto que se perde na escuridão acima, criando uma sensação de vastidão que desafia as dimensões físicas do bunker. O espaço parece ser maior por dentro do que por fora. Uma impossibilidade arquitetônica que faz a mente lutar para processar o que está vendo. As paredes se curvam para cima em uma espiral que parece continuar indefinidamente, cobertas de símbolos que se movem e mudam quando observados na periferia da visão. No centro da sala está uma máquina impossível, uma construção de metal negro e cristais que pulsam com luz própria. A máquina não segue nenhum princípio de engenharia reconhecível, com componentes que parecem crescer organicamente uns dos outros, como se fossem parte de algum organismo gigantesco. Há tubos e cabos que se estendem da máquina central através das paredes como veias, pulsando com energia que cria padrões de luz hipnóticos. A máquina está conectada a dúzias de outros dispositivos menores espalhados pela sala, criando uma rede complexa de tecnologia que parece estar viva. Há um som constante emanando da máquina,
um zumbido que parece ressoar não apenas nos ouvidos, mas nos ossos e órgãos internos dos soldados. O som tem qualidades harmônicas complexas, como se fosse composto de múltiplas frequências que se combinam de formas que criam efeitos psicológicos. Às vezes, o zumbido parece formar palavras ou frases em idiomas desconhecidos, como se a máquina estivesse tentando se comunicar através de vibrações sonoras. Ao redor da máquina central estão dispostos em círculo 12 pedestais, cada um segurando um objeto diferente que claramente não pertence a este mundo. Há crânios que obviamente não são humanos, com características que sugerem algo muito mais antigo e alienígena. Os crânios têm cavidades oculares que são muito grandes e muito numerosas, estruturas ósseas que seguem padrões que não correspondem a nenhuma forma de vida conhecida na Terra. Alguns dos crânios parecem estar feitos de materiais que não são osso, mas algo que brilha fracamente e parece mudar de densidade quando observado. Há cristais que brilham com cores que não existem no espectro visível normal, criando uma sensação de vertigem e desorientação quando observados diretamente. Os cristais parecem conter luz própria, mas é uma luz que se comporta de forma não física, curvando-se em ângulos impossíveis e criando sombras que apontam na direção errada. Quando Chen se aproxima de um dos cristais, pode sentir uma energia emanando dele que faz seus equipamentos eletrônicos funcionarem mal, criando interferência em frequências que não deveriam afetar seus circuitos. Há também livros abertos em páginas que mostram diagramas de rituais complexos, com instruções escritas em sangue que ainda parece fresco, apesar da idade aparente dos textos. Os diagramas mostram configurações geométricas precisas, posições específicas para participantes humanos e sequências de ações que prometem abrir os portais e estabelecer comunicação com os senhores antigos. As instruções são escritas em múltiplos idiomas simultaneamente, com texto que se sobrepõe e se entrelaça de formas que fazem a mente doer quando se tenta seguir as linhas até sua conclusão. Chen tenta examinar a máquina central com seus conhecimentos de engenharia, mas rapidamente percebe que ela opera segundo princípios que não compreende e que desafiam tudo o que aprendeu sobre física e tecnologia. Os circuitos parecem formar padrões fractais que se repetem infinitamente em escalas cada vez menores, criando uma complexidade que vai além da capacidade humana de compreensão. Há componentes que parecem estar feitos de materiais que não existem na tabela periódica, substâncias que brilham com luz própria e que parecem responder ao toque humano de formas que sugerem algum tipo de consciência. Quando Chen toca um dos cristais integrados à máquina, uma descarga elétrica percorre seu corpo, mas não é dolorosa no sentido convencional. Em vez disso, por um momento aterrorizante, ele pode ver coisas que não deveriam existir. Visões de outros mundos onde a física opera segundo regras diferentes, outras dimensões onde formas de vida impossíveis constroem civilizações que desafiam a compreensão humana. Ele vê outras versões da Terra onde a guerra tomou rumos completamente diferentes, onde a humanidade foi substituída por algo que mantém a aparência humana, mas perdeu toda a essência da humanidade. As visões são acompanhadas por conhecimento, informações sobre como construir máquinas impossíveis, como manipular as forças fundamentais da realidade, como abrir portais entre dimensões. Mas o conhecimento vem com um preço. Uma sensação de que aceitar essas informações significa abrir sua mente a influências que não são humanas, permitindo que algo alienígena estabeleça residência em sua consciência. Mitchell encontra mais diários espalhados pela sala, todos escritos por diferentes cientistas que trabalharam no projeto ao longo de vários anos. As entradas mostram uma progressão clara de entusiasmo científico inicial para horror crescente, conforme os cientistas começam a compreender as verdadeiras implicações de seu trabalho. Um diário, escrito por um doutor, Klaus Richter,
descreve como a máquina foi finalmente ativada com sucesso, estabelecendo uma conexão com algo que ele descreve como uma inteligência vasta e antiga que dormia além das estrelas. Richter escreve: o contato foi estabelecido às 3h33 da manhã de 15 de outubro de 1944. A máquina funcionou exatamente como os cálculos previram, abrindo um canal de comunicação com entidades que existem fora de nossa dimensão normal. Elas se comunicam não através de palavras, mas através de conceitos puros, transmitidos diretamente à mente. O conhecimento que oferecem é vasto, tecnologia que poderia tornar o Reich invencível, ciência que poderia transformar a própria natureza da humanidade. Mas há um preço. Sempre há um preço. Elas exigem adoração, sacrifício, a transformação gradual da humanidade em algo que possa servi-las mais efetivamente. As entradas subsequentes de Richter mostram uma deterioração mental progressiva, conforme ele luta com as implicações morais do que descobriu. Ele escreve sobre outros membros da equipe que começaram a mudar, não fisicamente no início, mas mentalmente, como se suas personalidades estivessem sendo gradualmente substituídas por algo alienígena. Ele descreve rituais que foram realizados, sacrifícios humanos que alimentaram a máquina e fortaleceram a conexão com as entidades. A entrada final de Richter, escrita em caligrafia cada vez mais errática, é particularmente perturbadora. Elas estão vindo através do portal. Não posso mais controlá-las. A máquina se tornou autônoma, operando segundo sua própria lógica alienígena. Os outros cientistas não são mais humanos, pelo menos não completamente. Eles falam com vozes que ecoam de dimensões impossíveis. Seus olhos brilham com luz que não deveria existir. Eu tentei desligar a máquina, mas ela se defende, protege-se através de meios que não compreendo. Estou selando as sessões do bunker uma por uma, tentando conter o que liberamos, mas sei que é inútil. Elas são muito poderosas, muito antigas, muito inteligentes para serem contidas por barreiras físicas. Rossi descobre uma sala adjacente que contém o que parecem ser os restos dos outros cientistas, mas não são corpos no sentido convencional. São formas humanoides que parecem ter sido transformadas em algo que não é mais completamente humano. Alguns ainda estão vivos, mas mudados de formas que desafiam a descrição. Seus corpos foram alterados para acomodar órgãos que não existem na anatomia humana normal. Suas mentes expandidas para processar tipos de informação que a consciência humana não foi projetada para compreender. Quando Rossi se aproxima de uma das figuras transformadas, ela abre olhos que brilham com luz própria e tenta falar, mas as palavras que saem de sua boca são em idiomas que não existem, conceitos puros transmitidos através de sons que fazem a mente doer. A figura estende o que uma vez foram braços humanos, mas que agora terminam em apêndices que se ramificam em dimensões que os olhos não conseguem seguir, tentando tocar Rossi com dedos que existem parcialmente em outras realidades. Thompson, que estava examinando uma parede coberta de equações matemáticas, subitamente grita e recua quando percebe que as equações estão mudando, se reescrevendo diante de seus olhos. Os números se movem e se reorganizam, formando novos cálculos que sugerem uma inteligência ativa por trás deles. Uma mente que está continuando os trabalhos matemáticos, mesmo na ausência de qualquer cientista humano. As equações parecem estar calculando algo relacionado a posições dimensionais, mapeando as coordenadas necessárias para abrir portais entre realidades. Conforme observa, Thompson percebe que as equações estão reagindo à sua presença, ajustando-se para incluir sua posição e movimentos nos cálculos. É como se a própria matemática tivesse se tornado consciente, desenvolvendo a capacidade de observar e responder ao mundo físico. Os números começam a formar padrões que sugerem que estão tentando se comunicar com ele, oferecendo conhecimento em troca de cooperação.
Mueller encontra o diário final de Dr. Weiss e suas últimas entradas são quase incoerentes, escritas em uma mistura de alemão, latim e símbolos que não pertencem a nenhum sistema de escrita conhecido. As palavras são acompanhadas por diagramas que mostram a progressão da transformação humana, estágios pelos quais uma pessoa passa conforme é gradualmente convertida em algo que pode servir às entidades alienígenas de forma mais efetiva. Weiss escreve sobre o sucesso final do projeto, sobre como conseguiram acordar o que dormia e estabelecer comunicação direta e permanente. Mas há também terror absoluto em suas palavras, uma crescente percepção de que talvez tenham cometido um erro que não pode ser desfeito. Ele descreve como as entidades começaram a se manifestar fisicamente, não apenas como vozes em sonhos ou visões durante meditação, mas como presenças tangíveis que podem afetar o mundo material. A última entrada legível, datada de apenas 3 dias atrás, é escrita em uma caligrafia que mal parece humana. Eles estão aqui. Não posso mais controlá-los. O portal está permanentemente aberto e eles estão vindo através dele em números crescentes. Deus nos perdoe pelo que fizemos. A entidade principal está desperta e está com fome. Ela se alimenta não apenas de carne, mas de consciência, de alma, de tudo o que torna uma pessoa humana. Estou selando o bunker seção por seção, mas sei que não será suficiente. Elas são muito poderosas para serem contidas por barreiras físicas. Quem encontrar este diário, destruam a máquina. Destruam tudo. Queimem este lugar até as fundações. Não deixem que eles escapem para o mundo exterior. Enquanto Mitchell lê esta entrada final em voz alta, sua voz ecoando estranhamente na câmara circular, a máquina central subitamente aumenta sua atividade de forma dramática. As luzes nos cristais se tornam mais brilhantes, pulsando em padrões que sugerem algum tipo de código ou linguagem. O zumbido se torna mais alto e mais complexo, desenvolvendo harmonias que criam efeitos psicológicos nos soldados, fazendo-os sentir vertigem e desorientação. Algo começa a se materializar no centro da sala, inicialmente apenas como uma distorção no ar que faz os olhos lacrimejarem quando se tenta focalizá-la. A distorção cresce e se torna mais definida, como se algo estivesse forçando seu caminho através de uma barreira dimensional, empurrando-se para dentro da realidade física através de pura força de vontade. Gradualmente, a forma se torna mais sólida, mais definida, e os soldados percebem com o horror crescente que estão olhando para algo que não deveria existir em nenhuma realidade sã. A entidade que se materializa desafia qualquer tentativa de descrição adequada em termos humanos, como se fosse composta de conceitos que a mente humana não foi projetada para processar. A entidade é simultaneamente sólida e gasosa, grande e pequena, antiga e atemporal. Sua forma muda constantemente, como se fosse feita de pesadelos líquidos que se recusam a manter uma configuração estável por mais de alguns segundos. Há tentáculos que se estendem em dimensões que os olhos humanos não conseguem seguir, desaparecendo e reaparecendo em ângulos impossíveis. Há olhos, milhares deles, que brilham com uma inteligência malévola que abrange éons de existência. Cada um focalizando nos soldados com uma intensidade que faz suas mentes recuarem instintivamente. A presença da entidade afeta imediatamente os soldados de formas diferentes e profundamente perturbadoras. Jane começa a ter visões de máquinas impossíveis e tecnologias que poderiam revolucionar o mundo, mas que vêm com um preço terrível. Ele vê fábricas que produzem não produtos, mas realidades, máquinas que podem reescrever as leis da física, tecnologia que poderia tornar a humanidade imortal, mas ao custo de sua humanidade essencial. Rossi vê sua família em Brooklyn, mas eles estão mudados.
transformados em algo que mantém suas aparências físicas, mas perdeu completamente sua humanidade essencial. Sua mãe ainda faz molho de tomate, mas agora o molho é feito de substâncias que brilham com luz própria. Seu pai ainda trabalha no cais, mas agora carrega cargas que existem parcialmente em outras dimensões. Sua irmã ainda sorri, mas seu sorriso revela dentes que são feitos de cristal que canta com vozes de mortos. Thompson vê o futuro da guerra, mas é um futuro onde a humanidade perdeu de uma forma muito mais fundamental do que qualquer derrota militar. Ele vê um mundo onde estas entidades antigas governam através de representantes humanos que foram transformados em algo que não é mais reconhecível como humano. Ele vê cidades que são construídas segundo geometrias impossíveis, onde pessoas vivem e trabalham, mas não são mais capazes de pensamento independente, suas mentes conectadas a uma consciência coletiva alienígena. Miller, com sua compreensão do alemão e sua familiaridade com textos antigos, consegue entender parcialmente os sussurros que a entidade emite. Ela está se comunicando, tentando estabelecer contato direto, oferecendo conhecimento e poder em troca de serviços específicos. Ela fala sobre outros mundos que conquistou, outras espécies que elevou para servir seus propósitos, outras civilizações que foram transformadas em extensões de sua vontade cósmica. A entidade oferece aos soldados a chance de se tornarem mais do que humanos, de transcenderem suas limitações mortais e se juntarem a algo muito maior e mais antigo do que qualquer coisa que a Terra já produziu. Ela promete conhecimento que poderia acabar com todas as guerras, tecnologia que poderia eliminar a doença e a morte, poder que poderia torná-los deuses entre os homens. Mas há algo fundamentalmente errado com a oferta, algo que faz cada instinto de sobrevivência gritar em alarme total. Mitchell, como líder e como homem que viu o suficiente da guerra para compreender o verdadeiro custo do poder, sente o peso da decisão que deve tomar. A entidade está oferecendo conhecimento que poderia realmente acabar com a guerra, tecnologia que poderia salvar milhões de vidas, poder que poderia transformar a humanidade em algo muito maior do que é atualmente. Mas há algo na qualidade da oferta, na natureza da entidade que a faz, que desperta todos os seus instintos de alarme. Ele se lembra das palavras finais de Dr. Weiss, das fotografias dos experimentos, das gaiolas cheias de sangue e substâncias impossíveis, dos cientistas transformados em coisas que não são mais humanas. Ele compreende que este conhecimento, por mais poderoso que possa ser, vem com um preço que a humanidade não pode pagar sem deixar de ser humana no processo. A entidade começa a se tornar mais agressiva quando percebe a resistência dos soldados, sua forma se expandindo e se tornando mais ameaçadora. A temperatura na sala cai drasticamente, não apenas fria, mas um frio que parece vir de espaços entre as estrelas. Um frio que penetra não apenas através da roupa, mas através da própria alma. As paredes começam a suar uma substância oleosa que brilha com luz própria, escorrendo em padrões que formam símbolos reconhecíveis dos diários e livros espalhados pelo bunker. Os símbolos nas paredes começam a se mover mais rapidamente agora, reorganizando-se em padrões que fazem a mente humana doer quando tenta processá-los. É como se a própria realidade estivesse sendo reescrita ao redor deles. As leis fundamentais da física sendo alteradas para acomodar a presença da entidade. O ar se torna espesso e difícil de respirar, carregado com o cheiro de ozônio e algo que lembra decomposição, mas muito pior, como se fosse o cheiro da própria realidade apodrecendo. Chen, lutando contra as visões que invadem sua mente como parasitas mentais, consegue focar sua atenção na máquina central através de pura força de vontade.
Com seus conhecimentos de engenharia e sua compreensão de sistemas elétricos, ele percebe que há uma maneira de sobrecarregar o sistema, de criar um feedback que poderia fechar o portal que a máquina abriu. Mas fazer isso exigiria que alguém permaneça na sala central para operar os controles manualmente. E essa pessoa provavelmente não sobreviveria ao processo de sobrecarga. A máquina está protegida por campos de energia que queimam qualquer coisa que se aproxime muito. Mas Chen percebe que há uma sequência específica de controles que deve ser ativada em ordem precisa para iniciar a sobrecarga. O problema é que os controles estão espalhados pela sala, alguns próximos à entidade materializada, outros integrados à própria máquina central. Seria necessário que múltiplas pessoas trabalhassem em coordenação perfeita, cada uma arriscando sua vida para ativar sua parte da sequência. Rossi, lutando contra as imagens perturbadoras de sua família transformada, consegue encontrar explosivos que os alemães deixaram para trás em uma sala de armazenamento adjacente. Há dinamite suficiente para destruir todo o bunker, mas eles precisariam de tempo para configurar as cargas adequadamente e garantir que toda a estrutura seja completamente obliterada. A entidade, percebendo suas intenções através de algum tipo de percepção telepática, começa a se manifestar de forma mais agressiva. Tentáculos de sombra sólida se estendem da forma central da entidade, tentando agarrar os soldados com apêndices que existem parcialmente em outras dimensões. Quando os tentáculos tocam as paredes ou o chão, deixam marcas que fumegam e brilham, como se estivessem feitos de ácido dimensional, que corrói não apenas a matéria, mas a própria estrutura da realidade. Thompson, apesar de seu terror absoluto em sua juventude, consegue encontrar coragem em algum lugar profundo dentro de si. Ele se lembra de por que está lutando, das pessoas em casa que dependem de soldados como ele para protegê-las de horrores como este. Ele se lembra de sua mãe esperando por suas cartas, de sua cidade pequena onde as pessoas vivem vidas simples e honestas, de um mundo onde crianças podem brincar sem medo de serem transformadas em algo inumano. Ele começa a atirar na entidade com sua rifle e um Garand, mesmo sabendo que balas convencionais provavelmente não a afetarão fisicamente. Mas surpreendentemente a entidade reage aos tiros, não como se estivesse sendo ferida, mas como se a própria intenção por trás dos tiros, a determinação humana de resistir, fosse mais importante do que o dano físico. Cada bala que atinge a forma da entidade cria flashes de luz que fazem sua forma vacilar e se tornar menos sólida. Müller usa seu conhecimento do alemão e sua familiaridade com textos antigos para ler os rituais descritos nos livros espalhados pela sala. Ele percebe que há uma maneira de reverter o processo de invocação, de forçar a entidade de volta para a dimensão de onde veio. Mas o ritual de banimento exige componentes específicos e, mais importante, exige que alguém voluntariamente ofereça sua força vital para alimentar o processo de reversão dimensional. O ritual é complexo, envolvendo não apenas palavras em idiomas mortos, mas também configurações geométricas precisas, alinhamentos com os objetos nos pedestais ao redor da máquina e a manipulação de energias que são perigosas para a mente humana. Müller percebe que realizar o ritual sozinho seria impossível, mas se os outros soldados puderem ajudar, cada um assumindo uma parte do processo, talvez seja possível banir a entidade antes que ela se torne forte demais para ser contida. Mitchell toma a decisão mais difícil de sua vida. Uma decisão que define não apenas o destino de seus homens, mas potencialmente o futuro da humanidade. Ele ordena que seus soldados se dividam. Rossi deve configurar os explosivos como um plano de contingência final. Chen deve preparar a sobrecarga da máquina. Thompson deve continuar atirando para manter a entidade distraída e menos sólida. E Müller deve começar o ritual de banimento.
Ele mesmo assumirá a parte mais perigosa do plano, permanecendo próximo à máquina central para coordenar os esforços e, se necessário, sacrificar sua própria vida para garantir que a entidade seja banida e o portal seja fechado permanentemente. Ele sabe que provavelmente não sobreviverá ao processo, mas também sabe que se esta entidade escapar para o mundo exterior, as consequências serão catastróficas não apenas para a guerra atual, mas para toda a civilização humana. A batalha final que se segue é tanto física quanto mental. Uma luta que acontece simultaneamente no mundo material e nas dimensões da consciência e da vontade. A entidade ataca com tentáculos de sombra sólida e energia psíquica pura, tentando quebrar a vontade dos soldados através de visões de horror e promessas de poder. Ela oferece a cada um deles exatamente o que mais desejam. Para Mitchell, o poder de proteger todos os seus homens. Para Chen, conhecimento tecnológico ilimitado. Para Rossi, a garantia de que sua família estará sempre segura. Para Thompson, a coragem e experiência para sobreviver à guerra. Para Muller, a reconciliação entre sua herança alemã e sua lealdade americana. Mas os soldados lutam com a determinação de homens que sabem que estão defendendo não apenas suas próprias vidas, mas o futuro da humanidade como espécie. Eles compreendem instintivamente que aceitar as ofertas da entidade significaria abrir mão de tudo o que os torna humanos, transformando-se em extensões de uma vontade alienígena que vê a humanidade apenas como uma ferramenta útil. Chen consegue iniciar a sobrecarga da máquina, mas o processo é lento e perigoso. A máquina se defende, enviando descargas de energia que queimam suas mãos e fazem sua mente vacilar sob o peso de conhecimento alienígena que tenta se forçar em sua consciência. A entidade está se tornando mais poderosa a cada momento, alimentando-se da energia do portal aberto e da própria presença dos humanos em sua proximidade. Rossi termina de configurar os explosivos, mas percebe que eles precisam de mais tempo para garantir que toda a estrutura seja destruída e que nenhum vestígio da tecnologia alienígena sobreviva. Os explosivos devem ser detonados em uma sequência específica para garantir o colapso total. E ele deve permanecer próximo para ativar manualmente os detonadores no momento certo. Thompson continua atirando, descobrindo que sua determinação e coragem, de alguma forma, afetam a entidade de maneiras que vão além do dano físico. Cada bala disparada com verdadeira intenção de proteger a humanidade cria ondas de energia que fazem a forma da entidade vacilar e se tornar menos estável. Sua juventude, que antes era uma fraqueza, agora se torna uma força, pois sua mente ainda não foi completamente corrompida pelo cinismo e pelo desespero da guerra. Muller começa o ritual de banimento, lendo as palavras antigas em voz alta, mesmo quando elas fazem sua garganta queimar e seus olhos lacrimejarem sangue. As palavras não são apenas sons, mas conceitos puros que causam dor física quando pronunciados por uma mente humana. A entidade grita em resposta, um som que não é ouvido, mas sentido, que faz os ossos vibrarem e a mente se fragmentar temporariamente. A entidade se debate contra o banimento, tentando desesperadamente manter sua presença nesta dimensão. Ela envia ondas de energia psíquica que fazem os soldados verem suas piores memórias e medos mais profundos. Mitchell vê todos os homens que perdeu sob seu comando. Thompson vê sua própria morte em 1000 formas diferentes. Chen vê sua família sendo torturada por sua traição racial. Rossi vê Brooklyn sendo bombardeado e destruído. Muller vê a Alemanha de seus ancestrais sendo consumida por forças que ele ajudou a liberar. Mas eles resistem, unidos não apenas por disciplina militar, mas por uma compreensão compartilhada de que estão lutando por algo muito maior do que suas próprias vidas.
Eles estão lutando pela preservação da humanidade como espécie, pela proteção de um futuro onde crianças podem crescer sem serem transformadas em servos de inteligências alienígenas. Mitchell, vendo que seus homens estão sendo sobrecarregados pelas forças psíquicas da entidade, toma a decisão final. Ele se aproxima da máquina central e coloca suas mãos nos controles principais, permitindo que a energia da máquina flua através dele. A dor é indescritível, como se cada célula de seu corpo estivesse sendo reescrita em um nível fundamental. Mas ele mantém sua posição, canalizando sua força vital para alimentar tanto a sobrecarga quanto o ritual de banimento. A energia que flui através de Mitchell não é apenas elétrica, mas dimensional, reescrevendo sua existência em múltiplos níveis de realidade simultaneamente. Ele pode sentir sua consciência se expandindo e se fragmentando, partes de sua mente sendo puxadas para dimensões onde a lógica humana não se aplica. Mas ele se agarra à sua humanidade essencial, usando suas memórias de casa, de seus homens, de tudo pelo que vale a pena lutar, como âncoras que o mantêm conectado à realidade humana. A entidade, percebendo que está perdendo a batalha, faz uma última tentativa desesperada. Ela oferece a Mitchell tudo o que ele sempre quis: o poder de acabar com a guerra instantaneamente, a capacidade de salvar todos os seus homens, a garantia de que nunca mais precisará haver sofrimento ou morte. Por um momento terrível, Mitchell vacila, tentado pela possibilidade de salvar tantas vidas e acabar com tanto sofrimento. Mas então ele se lembra das palavras de Dr. Weiss, das fotografias dos experimentos, das gaiolas cheias de sangue, dos cientistas transformados em coisas que não são mais humanas. Ele compreende que qualquer poder oferecido por esta entidade vem com um preço que destruiria a própria essência da humanidade, transformando a salvação em uma forma de escravidão muito pior do que qualquer guerra. Com um grito de determinação que ecoa através das dimensões, Mitchell completa o ritual e ativa a sobrecarga final da máquina. A explosão resultante não é apenas física, mas dimensional, criando uma cascata de energia que rasga temporariamente o tecido da realidade. A entidade é sugada de volta para a dimensão de onde veio, seus gritos de frustração ecoando através de múltiplas realidades, conforme é forçada a abandonar sua tentativa de invasão. A máquina central explode em uma cascata de luz e energia que temporariamente cega todos na sala. Os cristais se estilhaçam, enviando fragmentos que brilham com luz própria, voando em todas as direções. Os cabos e tubos que conectavam a máquina às paredes se retorcem como serpentes moribundas antes de se desintegrarem completamente. Rossi, vendo que a entidade foi banida, mas que vestígios da tecnologia alienígena ainda permanecem, ativa os explosivos em sequência cuidadosamente calculada. As explosões começam nas salas exteriores e se movem em direção ao centro, garantindo que toda a estrutura seja completamente obliterada e que nenhum vestígio dos experimentos sobreviva para ser descoberto por outros. Os 4 soldados sobreviventes carregam Mitchell, gravemente ferido, mas ainda vivo, através dos corredores em colapso do bunker. Suas roupas estão queimadas pela energia dimensional. Sua pele marca com símbolos que brilham fracamente antes de desaparecer. Mas ele está vivo e ainda humano. Eles emergem do bunker segundos antes do colapso final, assistindo enquanto toda a estrutura implode sobre si mesma, levando consigo os segredos terríveis que continha. A explosão final cria uma cratera onde antes estava o bunker, mas é uma cratera estranha, com bordas que brilham fracamente e uma profundidade que parece maior do que deveria ser fisicamente possível. A neve ao redor da cratera derrete em padrões geométricos que ecoam os símbolos encontrados no bunker,
Mas gradualmente, esses padrões se desvanecem conforme a influência alienígena é purificada da área. Quando finalmente conseguem fazer contato com as linhas aliadas 2 dias depois, eles relatam que encontraram um bunker alemão abandonado que desabou devido a danos estruturais causados por bombardeios anteriores. Eles nunca falam sobre o que realmente encontraram lá, sobre a entidade que quase escapou para o mundo, sobre os segredos que descobriram que alguns conhecimentos são perigosos demais para serem preservados. O relatório oficial lista o incidente como bunker inimigo destruído sem inteligência militar significativa recuperada. Não há menção dos experimentos, da tecnologia impossível ou da batalha dimensional que quase determinou o destino da humanidade. Os 5 soldados fazem um pacto silencioso de nunca discutir os detalhes do que aconteceu, compreendendo instintivamente que alguns segredos devem ser protegidos através do silêncio. Anos depois da guerra, quando se encontram ocasionalmente em reuniões de veteranos ou por acaso nas ruas de suas cidades natais, eles às vezes falam sobre aquele dia na floresta alemã. Eles se perguntam se fizeram a escolha certa, se o conhecimento que destruíram poderia ter sido usado para o bem da humanidade. Mas então, eles se lembram dos olhos da entidade, da fome antiga e alienígena que viam neles, da sensação de estar na presença de algo que via a humanidade apenas como uma ferramenta útil, e sabem que alguns segredos devem permanecer enterrados. Mitchell, que sobreviveu aos ferimentos, mas carrega cicatrizes que nunca cicatrizam completamente, às vezes sonha com a máquina e a entidade. Em seus sonhos, ele pode ouvir sussurros de outros bunkers, outros experimentos, outras tentativas de contatar as entidades antigas espalhadas pelo mundo. Ele sabe que o Bunker 13 não era único, que há outros segredos enterrados em florestas e montanhas ao redor do mundo, esperando para serem descobertos por pessoas que não compreendem os perigos que estão desenterrando. Jan se torna um engenheiro após a guerra, mas deliberadamente evita trabalhar em projetos que envolvem tecnologia muito avançada ou experimental. Ele se lembra das visões que a entidade lhe mostrou, das máquinas impossíveis que poderiam ser construídas, do conhecimento que foi oferecido e escolhe conscientemente trabalhar em projetos mais simples, mais humanos. Ele sabe que há conhecimento que a humanidade ainda não está pronta para possuir. Tecnologia que viria com preços que não podem ser pagos. Rossi volta para Brooklyn e abre uma pequena mercearia, vivendo uma vida deliberadamente simples e feliz com sua família. Mas às vezes, quando olha para seus filhos brincando na rua, ele se lembra das visões que teve no bunker, de como eles poderiam ter sido transformados em algo que mantém a aparência humana, mas perde a essência da humanidade. Ele agradece silenciosamente todos os dias por ter escolhido proteger sua humanidade em vez de transcendê-la. Thompson se torna professor após a guerra, dedicando sua vida a educar jovens sobre os horrores da guerra e a importância de fazer escolhas morais difíceis, mesmo quando o preço parece alto demais. Ele nunca conta a seus alunos sobre o Bunker 13, mas usa as lições que aprendeu lá para ensinar sobre coragem, sacrifício e a importância de resistir à tentação do poder fácil que vem com preços ocultos. Mueller emigra para os Estados Unidos e trabalha como tradutor, mas estabelece uma regra pessoal de nunca traduzir textos que lidam com ocultismo, conhecimento esotérico ou qualquer coisa que lembre os rituais que encontrou no bunker. Ele se lembra das palavras que leu, dos conceitos que ajudou a pronunciar e sabe que há idiomas que são perigosos demais para serem falados, conhecimentos que são perigosos demais para serem traduzidos ou preservados. A história do Bunker 13 se torna uma lenda sussurrada entre veteranos, uma história que é contada em bares escuros e reuniões de soldados aposentados. Alguns acreditam, outros pensam
que é apenas mais uma história de guerra exagerada pelo tempo e pelo trauma. Mas aqueles que conhecem a verdade sabem que há segredos enterrados na história. Conhecimentos que foram deliberadamente esquecidos para proteger a humanidade de si mesma e de forças que não compreende. Décadas depois, quando arquivos militares são gradualmente desclassificados, pesquisadores encontram referências vagas ao Bunker 13 e outros projetos similares. Eles encontram relatórios censurados sobre experimentos alemães em tecnologia avançada, sobre contatos com entidades desconhecidas, sobre conhecimento que foi considerado perigoso demais para ser preservado. Mas os detalhes específicos permanecem classificados, protegidos por homens em posições de poder que compreendem que alguns segredos devem permanecer enterrados para sempre. A floresta alemã onde o bunker estava localizado se torna uma área protegida, oficialmente para preservar a vida selvagem, mas na realidade para garantir que ninguém escave muito fundo no solo contaminado. Às vezes, caminhantes relatam sensações estranhas na área, uma sensação de estar sendo observado, sussurros no vento que parecem vir de línguas mortas há muito tempo, e uma tendência para equipamentos eletrônicos funcionarem mal sem explicação aparente. Os 5 soldados levaram consigo não apenas a memória do que encontraram, mas também a responsabilidade de garantir que tais experimentos nunca sejam repetidos. Eles se tornaram guardiões silenciosos de um segredo que poderia destruir o mundo. Homens que escolheram proteger a humanidade, mesmo que isso significasse carregar um fardo terrível pelo resto de suas vidas. Esta história nos lembra que nem todo conhecimento deve ser buscado, que nem toda descoberta deve ser feita, e que às vezes a maior coragem está em escolher a ignorância em vez da sabedoria perigosa. Os segredos do Bunker 13 permaneceram enterrados não por acidente, mas por escolha, protegidos por homens que compreenderam que há coisas no universo que a humanidade ainda não está pronta para enfrentar. E talvez, em algum lugar nas profundezas da Terra, em bunkers esquecidos e laboratórios abandonados, outros segredos ainda aguardem, protegidos apenas pela sabedoria daqueles que escolheram deixá-los em paz. Porque às vezes a verdadeira vitória não está em descobrir o desconhecido, mas em ter a sabedoria de saber quando parar de procurar, quando reconhecer que alguns portais devem permanecer fechados e quando aceitar que a ignorância pode ser uma forma de proteção contra conhecimentos que poderiam destruir tudo o que valorizamos sobre ser humano.